Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a descoberta das células e a microscopia. Muito bem. Tudo é uma história, gente, que começou com a investigação, nas tentativas em ver o mundo microscópico, o que existe além daquilo que a gente consegue enxergar a olho nu. E Janssen, Zacarias Janssen e seu pai Hans Janssen já conseguiram criar algo que seria um primeiro microscópio, um sistema de tubo e lentes e tal, mas não era muito eficiente, porque a microscopia basicamente não é apenas o sistema de lentes, mas também o sistema de iluminação que permite a gente enxergar algumas coisas. Mas mais para frente, Robert Hooke conseguiu desenvolver um microscópio um pouquinho mais elaborado que conseguiu observar essas cavidades que ele passou a chamar de células. Que material que ele utilizou? Ele utilizou um corte com a cortiça, Esse corte era suficientemente fino para que a luz atravessasse e permitisse a visualização disso. O que acontece? Ele não conseguiu enxergar as organelas que a gente conhece hoje, que nós temos o conhecimento, porém ele conseguiu dar um início. O que ele enxergava ali, na verdade, era a parede celular da célula da cortiça. Muito bem. Leeuwenhoek, o que ele desenvolveu? Mais para frente, um microscópio um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que era um microscópio onde ele colocava armazenado o material a ser analisado nessa ponta e aqui ele tinha um sistema de lente que ele aproximava do rosto e conseguia ver. Com isso, essa pequena lente que ele desenvolveu, conseguiu enxergar seres unicelulares, ele conseguiu ver glóbulos do sangue, conseguiu ver espermatozoides, e isso aí foi fundamental para a descoberta de outras coisas a partir dali, que lá já instigou novos cientistas a fazerem estudos a respeito de microscopia. Então, no campo aqui da botânica e no campo da zoologia, nós temos Nehemiah Grill e Marcelo Malpighi, que desenvolveram, respectivamente, ali estudos com plantas, analisaram variações nos tipos de células, viram estruturas internas de animais, o que permitiu uma base para a gente ter, um pouquinho mais para frente, a chamada teoria celular. Com base nesses estudos, descobriu-se, então, que os seres vivos eram compostos, pelo menos, por uma célula. Então, a teoria celular diz isso, os seres vivos são compostos por células. A célula é a unidade fundamental do ser vivo. E também que toda célula surge de uma outra pré-existente. Então, basicamente, por Schleiden e Schwann, teve esse avanço no estudo que permitiu classificar isso, criar essa teoria que serve de base para toda a biologia celular nos dias de hoje. Muito bem. Aqui os tipos de microscópios, nós vamos ter aquele que vai refletir a luz, que a gente vai chamar de microscópio de luz refletida, onde o feixe de luz vai bater sobre o objeto e vai permitir a visualização dele. Mas assim, um pouco assim de uma maneira externa da estrutura. Algumas câmeras de celulares também conseguem fazer esse aumento, essa projeção, mas você não consegue ver o interior do ser, do indivíduo, da peça que você está analisando. E também temos a lupa, aquela conhecida lupa ali de mão que você consegue fazer um aumento. Claro que tudo isso tem as suas limitações, Mas aí nós temos o chamado microscópio de luz transmitida. E por que ele tem esse nome? Porque a luz é transmitida daqui para baixo, de baixo para cima, atravessa a lâmina de vidro, por onde está colocado o material a ser analisado. O material num corte super fino é visualizado por essas lentes, por esse sistema de lentes que você pode girar, aumentar ou diminuir o tamanho do foco e assim também a questão do quanto você vai conseguir enxergar, e nós vamos ter os nomes aqui da ocular, essa lente de cima, e das objetivas, essa que você vai mudando ali, focando, dando a definição que você precisa. Então você consegue ver através do material. E aí nós temos o advento dos microscópios, chamados microscópios eletrônicos. Então ele deu assim, um avanço enorme, porque ele conseguiu estruturas que não se viam no microscópio óptico. Okay? Então o que acontece? Ele também vai ter as variações do tipo de transmissão, que vai atravessar o objeto no mesmo princípio do outro, e também o de varredura, que vai fazer a visualização externa disso. Muito bem, gente. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a descoberta das células e também um pouco da história da microscopia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.